2021, como é ser profissional de saúde mental quando o mundo está completamente louco? Eu não acho que seja muito fácil, sabe? Principalmente porque o profissional de saúde mental também é uma pessoa, né? E também está sofrendo todas essas pressões que todas as pessoas estão sofrendo. Mas eu só queria lembrar uma coisa, né? Que a gente gostaria que a gente separasse o que é saúde mental neste momento de pandemia, do que são pessoas que acham que tem que ter todas as suas necessidades e desejos satisfeitos. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios, onde toda semana eu e o meu sócio Paulo Ferreira, que está aqui embaixo na tela, entrevistamos uma pessoa incrível. Paulo, quem é essa moça que está aí na tela? Nossa convidada de hoje é psicoterapeuta individual e de casais e terapeuta sexual há mais de 20 anos. Psicóloga pela Universidade Metodista de São Paulo e mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com especializações em estudos de gênero pela St. Mary's University do Canadá, educação sexual, atendimento a vítimas de abuso sexual. Ela atua na área de psicoterapia através da prática clínica e na educação como docente em universidades e cursos de especialização. E ela é autora do blog Depois dos 60. Com vocês, Vera Vaccari. Olá, obrigada pela apresentação, pelas palavras. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né? Da saúde mental nestes tempos pandêmicos e outros tempos também, né? Muito obrigado, Vera. Muito obrigado pela sua presença. E eu vou contar para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo aqui hoje, que nós vamos fazer hoje um programa que é especial, de certa maneira especial para nós e esperamos que especial para vocês também. Nós vamos conversar hoje com a professora doutora mestra Vera Vaccari sobre saúde mental. Nós vamos conversar sobre autoconhecimento e também sobre os impactos disso na vida e na carreira das pessoas. Nós vamos conversar sobre tudo isso porque eu e o Bruno Scartozoni vimos preparando o lançamento, a criação de um curso que expande um pouco os horizontes do nosso trabalho para além dos temas exclusivamente da comunicação. Justamente para temas que têm esta relação com autoconhecimento, saúde mental, e para isso, então, convidamos a Vera, uma profissional gabaritadíssima nesse assunto, para, junto com ela, nós criarmos um curso que fala desses 3 temas centrais: autoconhecimento, carreira e saúde mental, que é algo absolutamente chave nesse momento para tanta gente. Então, nós convidamos vocês a acompanhar o nosso papo, o nosso debate, como um aquecimento para esse curso que nós iniciaremos com a primeira turma em agosto. Depois vamos colocar os links aqui e vamos comentar no final também para vocês poderem saber mais detalhes, o site e poderem se inscrever. É um prazer estarmos todos juntos aqui, então, falando sobre isso, sobre essa temática tão importante hoje. Vera, o ser humano e o profissional de saúde mental, como é que ele se equilibra nesta brincadeira com as pessoas com tanta ansiedade, tanto problema nesse momento? Agenda lotada, Vera? A agenda eu tenho... a agenda está quase lotada, né? As pessoas estão procurando
eu tenho uma impressão também, sabe, que as pessoas estão procurando uma panaceia, sabe? Estão procurando algo que tire essa ansiedade, mais do que lidar com essa ansiedade, se situando no mundo com um pé na realidade. A nossa realidade é essa, nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil. Com tudo isso que significa a gente estar aqui. E as pessoas querem não estar sofrendo, não estar com problemas, vamos dizer assim, as nossas emoções estão afloradas, nós temos amigos doentes, familiares que morreram. Eu acho que a maioria de nós está enfrentando isso. Né? E, ao mesmo tempo, nós não queremos estar vivendo isso. É isso que eu escuto das pessoas. Tem uma vontade de negar a realidade, quer dizer... Uma vontade de negar, eu quero ir embora, quer dizer, em outros países também estão vivendo pandemias, pode ser que não com as agravantes que nós temos aqui, né? Mas também estão vivendo a pandemia, também estão vivendo problemas. Deixa eu fazer uma pergunta de planeta, né? Deixa eu te fazer uma pergunta bem complexa e talvez filosófica aqui. Olha só, eu tenho uma teoria, né, de que um dos problemas dessa pandemia, fora todos os problemas práticos, né, é que a pandemia escancarou na nossa cara o fato de que ninguém tem controle sobre nada, né? E sabe que um amigo meu outro dia estava tentando explicar a pandemia num post e ele usou uma metáfora que eu achei incrível. Ele começou a descrever estatística falando assim, a pandemia, o coronavírus, né, que nem uma roleta russa. Se você pega o vírus e for de uma certa idade, é como se você tivesse um revólver com sei lá quanto, de um tambor com sei lá quantas balas e uma bala só. Essa é a sua chance de eventualmente morrer, né? Se você tem uma comorbidade, o tambor passa a ser um pouco menor. Enfim, aí dependendo da situação, se você tomou a vacina, o tambor é maior, mas ainda existe a possibilidade. E, na verdade, a gente está a todo momento sujeito a isso, né? Você subir num avião é participar de uma roleta russa. Você atravessar a rua é participar de uma roleta russa. Com tambores, né, muito maiores, tem muito menos chance de você tomar um tiro, mas tem. E a gente não vivia com essas probabilidades escancaradas na nossa cara, né? A pandemia fez isso e enfim, isso tem deixado muita gente maluca. Você concorda com isso? Eu concordo que nós vivemos numa sociedade que faz de tudo para fingir que a morte não existe, que a doença não existe, que os problemas não existem. Os problemas são do outro, não são meus. Né? E a hora que cai uma coisa em cima de nós todos, e pega principalmente classe média, né? Que acho que é a qual a gente principalmente se dirige, vira uma coisa extremamente surpreendente, né? Não pode. E essa ideia de controle que você fala, ela é muito forte mesmo. A gente tem uma ideia de que tudo está sob controle. Você, às vezes, conversa com pessoas que têm uma ideia de carreira como se fosse uma linha mesmo, que então daqui 3 anos eu vou estar aqui, daqui 4 anos eu vou estar aqui, etc, etc. Bom, no meio tem desemprego, no meio tem a empresa que fechou, no meio tem a empresa que foi embora do Brasil, no meio tem eu que mudei totalmente de ideia, de repente fui fazer outra coisa, mudei de trabalho. Então, tropecei no desemprego, quer dizer, nós saímos mesmo dessa ideia do controle e de que nós podemos controlar a vida dos outros, né, das pessoas que a gente ama, que nada vai atingi-las, elas estão totalmente invulneráveis, né, quando na realidade o nosso desespero, acho que mais do que pela gente, é pelas pessoas que a gente ama. E tem jeito de estar preparado para isso? Olha, eu diria que preparado, não. Nós nunca nos preparamos, mas eu acho que também, a partir do momento que nós aceitamos que a vida é assim, que a vida nos traz surpresas, essa é a preparação.
né? É saber que nós temos forças, que aquilo que vier nós vamos aguentar. Agora, se aquilo que vem a gente acha que não vai aguentar, aquilo que vem a gente acha que está errado, aí esse conceito de merecimento acho que é um dos que eu mais acho interessantes, né? Eu não mereço isso, eu trabalho tanto, eu mereço mais. Bom, tem gente que trabalha muito mais que a gente, que sai de madrugada, não sei da onde, toma 3 horas de ônibus, trabalha feito doido, volta mais 3 horas e ainda não tem dinheiro para o básico da família, essas pessoas não têm merecimento. Por isso, eu acho que essa pandemia, se as pessoas quisessem, né, principalmente as pessoas classe média, ela seria muito interessante como um aprendizado, até para a gente pensar em termos de um país diferente, tá? Em termos de um país melhor. Mas, Vera, e aí eu vou provocar um outro lado dessa história. Há uma certa sensação, talvez, que a gente possa chamar de uma espécie de desilusão das pessoas em relação a este, entre aspas, gigantescas, controle que um dia elas acharam que tinham. Mas essa desilusão é uma desilusão do melhor termo da palavra, porque é sair da ilusão, na verdade. Sair da ilusão de que houve algum controle algum dia. Tem um lado bom para ser aprendido nessa história. Se você pensar a desilusão como essa saída do controle e uma aceitação, eu concordo que é um crescimento. Quando eu aceito que as coisas não são assim, eu aprendo, né? Uhum. Agora, a gente não vê tanto isso. A gente vê que as pessoas estão brigando pelo controle. Olha, eu moro aqui na Pompeia. Se você sair aqui na sexta-noite, você vai ver a quantidade de... Não são só pessoas jovens, né? De pessoas aglomeradas, sem máscara e tudo isso. E isso na cidade inteira, no país inteiro, você vai encontrar em outros países também. Não estou dizendo que nós sejamos os únicos no mundo. A gente aqui em casa acompanha muito a TV espanhola. Valeriano, meu marido, é espanhol. Uhum. E então a gente vê isso o tempo todo. Nesse caso, eu não vejo crescimento. Eu vejo as pessoas brigando com a realidade e sofrendo, né? E se sentindo injustiçadas. O mundo está contra mim. Olha aí, caro ouvinte, tem o vírus me atropelou. Caro ouvinte, tem alguns episódios aqui que valem por um MBA, né? E esse episódio aqui está valendo por algumas sessões de terapia que custam mais do que um MBA. Então, aproveitem esse papo. Essa reação, digamos assim, essa reação renitente, né, de não aceitar. Você entende que essa ação das pessoas saberem que tem determinados conselhos, determinadas ideias que são importantes para a preservação da sua própria saúde e, eventualmente, você vê indivíduos que, teoricamente, são, enfim, de um nível razoável de educação e tudo, e que continuam agindo contrário ao senso. Você vê nisso essa vontade de afirmação do controle individual sobre a própria vida, talvez? Aí a gente estaria fazendo mais sociologia, né? Porque as pessoas que estão em terapia, em geral, que elas estão buscando, a gente está trabalhando, olha, trouxe mudanças para todos. Quando me falavam, até há alguns poucos anos, eu fiz um curso lá na PUC sobre atendimento online. E eu dizia, mas nem morta, né, atender por computador, sem abraçar, sem sentir a pessoa, sem cheirar, sabe, sem esse contato, assim. E aí, o ano passado, quando começou a pandemia e se falava em isolamento, ainda não era, se falava, né? Foram meus clientes mais jovens que me obrigaram, que eles disseram, olha, todos eles, 3 ou 4 ao mesmo tempo, na mesma semana, os jovens, né? Olha, eu não volto aqui. Eu estou preocupado com você. Sim. Né? Eu trabalho, eu estou fora, a minha empresa
está trabalhando. Então, eu quero que você me atenda por internet. Foi aí que eu comecei. Quer dizer, que trouxe mudanças e frustrações e dúvidas e medos para todo mundo. Agora, você vê pessoas que estão em terapia, elas têm um jeito diferente de agir. Elas, de maneira geral, eu não vejo nem as pessoas mais jovens saindo à toa. Uhum. Né? Eu vejo o pessoal fazendo home office, eu vejo os que podem, né? O pessoal, por exemplo, os que não podem, eu tenho uma cliente que eu rio muito com ela, porque no final de semana ela lava 40 máscaras. Ela lava e desinfeta, né? Uau. E ela passa o domingo lavando e desinfetando máscaras e lavando a roupa da semana que ela tira na porta. Essa é uma. Né? Eu tenho um cliente que na casa dele não tem, como se diz, privacidade. Então, ele vem aqui ao consultório para ser atendido em outra sala. Ficamos cada um em uma sala. Né? Porque ele fica super preocupado, porque eu tenho a idade da mãe dele. Né? Aí ele fala, o cuidado que eu tenho com a minha mãe, eu tenho que ter com você. Então, quem está em terapia, e isso eu ouço meus colegas também, minhas colegas, não tem esse comportamento. Tá. Porque, de alguma forma, está trabalhando isso. Agora, o que a gente vê é que tem muitas pessoas que vêm, né, com essa de que ainda vem, eu não aceito bem, eu estou sofrendo demais, eu quero sair, eu quero encontrar as pessoas, mas é diferente, né? Porque aí é um ato que aí você pode ajudar a pessoa a ver o mundo que ela está e o que ela está construindo para esse mundo também, não só para ela. Tem um exercício importante aí da presença do outro, né? Do reconhecimento da presença do outro como sociedade, né? Porque Sim. Alguns indivíduos dirão, e talvez até, ok, né? Talvez alguns indivíduos dirão, não, eu tenho tal e tal situação, já fui vacinado, já fiz isso, e para ele talvez as coisas sejam mais tranquilas. Mas nós vivemos em sociedade, então tem uma preocupação que vai além do individual. Claro, nós temos que contribuir para o outro, né? Eu sempre digo, eu resumo assim, o que é estar no mundo? Nossas obrigações, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do mundo. Não é se responsabilizar pelo outro, nem fazer pelo outro. Né? É não atrapalhar o outro e ajudar quando possível, ser solidário. Mas o mundo também precisa da nossa colaboração. É sair desse egoísmo que, às vezes, a gente se fecha nesse nosso mundo, né? Que muitas pessoas sofrem porque não pode ir ao shopping. Agora, é um pouco engraçado essa colocação, né? A gente está até utilizando esse termo porque ele é corrente, mas é um pouco engraçado quando um ser humano diz eu e o mundo. Ok, é um pouco diferente, mas assim, você é parte do mundo. Quer dizer, o mundo não é uma entidade alheia, né? Não, então, Sim. enfim, né? Claro. Preservar o nosso próprio mundo, essa coisa toda. Mas sim, é interessante isso, né? Com essa coisa da destruição da natureza, e nem todo mundo percebe que nós somos natureza, e que se a hora que acabar a água... Justamente. Nós vamos morrer de sede, né? É tão simples quanto isso, né? Vera, algumas vezes aqui você já citou a questão da classe média e tal, né? Claro que é a classe média que normalmente faz terapia, né? Que pode ter esse privilégio. Mas você acha que, digamos assim, as classes mais populares têm um sentimento diferente em relação à pandemia, ou sobre essa previsibilidade da vida? Eu atendo algumas pessoas e setores populares, tá? Acho que muitos terapeutas têm isso gratuitamente por meio de instituições, tá? Que encaminham. Então, eu tenho algumas vagas com algumas instituições. Mas uma das coisas interessantes é que eu vejo a preocupação é a mesma.
né? Quem pode trabalhar em casa, trabalhando em casa, quem pode sair, está saindo. Mas eu diria assim, que quem procura terapia já tem uma certa visão de mundo diferenciada. Uma das minhas amigas dizia uma coisa que ela trabalha só em instituição, que na região que ela trabalha é uma região antiga, uma região muito pobre, mas muito antiga. As pessoas imigraram em famílias. Não veio o pai depois, ou o irmão, depois trouxe a mulher, não, vieram as famílias. Então, a preocupação com os idosos é muito grande nessas comunidades. Então, tem de tudo. Quando eu falo classe média, é nesse sentido, né, de que quando eu estou aqui em volta na Pompeia, é o pessoal que vai estar nos botecos aqui em volta, é isso que eu quis dizer. Mas a gente vai encontrar nos setores populares a mesma coisa, pessoas que também se sentem injustiçadas e na verdade, são até injustiçadas muito mais no sentido de que não podem fazer home office, né? Quem tem algum tipo de trabalho menos intelectualizado, ele não pode fazer home office, ele tem que ir lá para a empresa fazer. Né? Um motorista, por exemplo, ele não tem como ficar em casa. Sim, então, é nesse sentido que eu falava da classe média que fica reclamando alguns que não podem ir para o shopping. Isso eu já ouvi filho de amigas, tá? Vera, você falou agora há pouco dessa tríade, né? Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do mundo, né? E eu queria ir um pouco para esse primeiro ponto aí dessa tríade, de cuidar de si. Esse momento 2020, 2021, que escancarou tanta coisa, né? Os problemas estavam ali, mas eles foram agravados por essa situação toda, né? E as pessoas, eu sinto que muita gente adotou uma certa ideia de que a ansiedade ou o medo, eles eram algo para ser, enfim, aceito como parte inerente da existência humana. O que você acha disso, dessa normalização como parte corriqueira da coisa? Eu não sei se eu entendi bem, Paulo, mas eu diria assim, que todos os que vieram antes de nós viveram grandes ansiedades, né? Eu lembro, eu adorava ouvir histórias dos meus pais, tá? E a minha mãe contava, por exemplo, da Revolução de 32, que quando havia movimentação de tropas ali perto da cidadezinha onde ela morava, os caminhões encostavam e levavam as moças para as fazendas, por causa a minha mãe jamais sairia da boca da mamãe a palavra estupro, né? Mas ela falava, senão fariam mal para as moças, né? O risco de fazerem mal. Então, a gente era levada para as fazendas. Então, todas as gerações viveram, né? Todo tipo de ansiedade. Eu acho que nós somos uma a geração anterior e essa, eu acho que são as gerações mais que acharam que as coisas eram as mais tranquilas, né? Porque foram criadas com isso, com desejos satisfeitos e tudo. Talvez a partir da sua geração, a minha já não foi tanto assim, mas já foi muito mais do que as anteriores. Tá. Né? Eu lembro que eu até vi um analista político falando justamente sobre isso, né? Que, sei lá, para quem foi ali dos anos 80, 90, né? Que é mais ou menos a mesma época do Paulo, o mundo era relativamente estável, né? Mas isso tem um pouco de ilusão também, porque o mundo era relativamente estável aqui no nosso quintal, no mundo que a gente conhece. Claro. Na verdade, tinha um monte de guerra acontecendo em vários lugares. É que eram lugares que não são referências para a gente, né? Se você vai lembrar, guerras internas no nosso país, né? Se a gente vai lembrar as guerrilhas que aconteceram. Gente, se a gente lê jornal, a gente vai ver que nós vivemos numa redominha, né? Então, aí todos os índios sofrendo todo tipo de agressão, né? Em termos de
de ocupação de terra, destruição de terra e tudo isso. Nós vemos ainda poceiros sendo desalojados. Então, por isso, quando eu falo que a gente vive numa certa redominha, né? Que outros grupos não vivem essa redominha e no mundo nem todo mundo vive dessa forma. Por isso eu falava, nós somos uma geração, né? Vocês talvez mais, uma geração que dentro dessa educação que recebeu, foi a que teve mais tranquilidade. Por exemplo, os meus pais saíram da terra porque eu nasci. Então, imagina, foram viver de um jeito muito pobre. Não foram viver como ricos. E minhas tias eram costureiras. Eu, com 9, 10 anos, eu ia entregar o trabalho que a minha avó fazia, porque eu não pagava ônibus. Eu pegava trabalho a minha avó fazia trabalho de ponto ajur e eu ia pegar e levar. Né? Porque criança passava por baixo da roleta. Então, são coisas diferentes. Então, as expectativas também são outras, porque as novas gerações, eu acho, estão com expectativas muito altas da vida. Por isso que acho que a pandemia caiu. Quando o Bruno que falava, né, das certezas de que a vida era controlada e tudo isso, eu acho que essas gerações estavam com isso mais controlado, com a ideia, não isso mais controlado, com a ideia de que haveria um controle e que a vida ocorreria dessa forma. Dessa maneira linear, toda bonitinha. Linear, super legal, né? Eu acho que a meta é chegar lá. Eu acho que isso, de certa maneira, para algumas gerações mais recentes, começa um pouco... de certa maneira, começa um pouco dentro de casa, talvez, quando os pais ensinam essas ideias, na realidade, né? Seja por discurso, seja por atos, né? No sentido de dizer, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai estudar tal coisa, vai se formar, e traçam uma coisa como se fosse uma expectativa absolutamente tranquila, plenamente justificada, e não tivesse possibilidade de grandes desvios nessa coisa. Jogar com essa expectativa, inclusive, é profundamente perigoso para a própria pessoa que está vivendo, né? Porque ela abraça uma linha reta que o mundo desconhece. Né? Não existe essa linha. O mundo desconhece totalmente e desrespeita totalmente. Assim. Não tem nenhum lastro de problemas realidade. caem na cabeça, né? Exato. Agora, Vera, aproveita e conta aqui para o público que ainda não te conhece direito, como é que você virou uma terapeuta, né? Você começou contando aí um pouco da sua infância, da sua família. A história é muito comprida, são muitos anos de história. Bom, eu queria... Quando eu estudei psicologia, eu trabalhei e estudei, gente. Eu não tive essa possibilidade de trabalhar ou de estudar sem trabalhar. Meu pai já tinha morrido, tinha toda uma história aí. E eu tive um trabalho de muita responsabilidade. Eu era muito jovem, eu era secretária de um diretor de uma multinacional super importante na época, ainda hoje. De uma montadora, tá? Ele era um membro da diretoria. Aí, o que aconteceu? Quando eu me formei, ao mesmo tempo que eu me formei, eu me divorciei. Meu casamento foi relâmpago, tá? Foi assim, eu acho que a gente deveria ter se separado, terminado o namoro, e nós decidimos, nenhum dos dois assumiu, nós decidimos casar. Em um ano nós estávamos separados, né? E aí foi o que... e logo depois disso, o que aconteceu? Eu fui demitida do meu trabalho. Tive um bate-boca com o chefe e fui demitida. E aí eu estava meio sem saber o que fazer, e um amigo meu falou, por que você não vai visitar minha tia em São Félix do Araguaia? Interior do Mato Grosso, para chegar, era uma semana de ônibus, tá? E eu falei, mas eu... isso assim, dessa maneira casual. Vai visitar minha tia, você vai gostar. E eu falei, imagina que eu vou lá, imagina. Tá... Ele falou, então, você vai lá,
traz um comprovante de que você chegou lá e eu vou pagar todas as suas passagens. E na brincadeira eu aceitei, catei a mala e fui. E eu fiquei visitando praticamente 4 anos. Depois que eu fiquei nessa região, eles me aceitaram, foram super legais de aceitarem alguém que não sabia nem onde ficava o próprio nariz, né? Me aceitaram na equipe. Eu fiz muita amizade com uma das pessoas de lá, e aí ela foi chamada para ser diretora, para ser secretária de educação. O que acontecia naquele momento histórico do país? Algumas regiões do Pará eram área de segurança, não tinham eleição, e passaram a ter naquele ano. E ela foi chamada para ser secretária de educação de uma cidade chamada Xinguara, no sul do Pará. E ela falou, se você for, eu vou, eu aceito, senão eu vou para outro lugar. Eu falei, não, pode ir que eu vou. Aí nós duas fomos para lá, e aí lá em Xinguara, nós logo fomos demitidas da prefeitura e acabamos diretoras de escolas estaduais e formação de professores leigos. E foi muito legal, então foram 4 anos. Aí aconteceu uma série de coisas foram acontecendo, eu decidi voltar para São Paulo. Eu não pensava em ser psicoterapeuta, mas pensava. E aí eu cheguei em São Paulo e fui fazer um curso de especialização em psicoterapia, para elaborar, mas na verdade fui para análise porque eu queria elaborar algumas questões. E a partir disso eu peguei gosto, mas fui trabalhando. Trabalhei como editora de livros didáticos, escrevi livros didáticos, fiz uma série de coisas, até ficar só com o consultório, demorou, tá? Aí fui fazer especialização em sexualidade, porque feminista e sexualidade, elas é que nem o dedo e a unha. Então, você precisa entender um pouco daquilo para achar que você está fazendo bem seu trabalho. E aí foi assim que eu virei psicoterapeuta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, agora vocês vão rir, tá? Eu tinha certeza que eu só ia ter cliente mulher. É mesmo? Sim, eu tinha tanta certeza disso que vocês nem sabem, que nem o pessoal que acha que a pandemia está contra eles. Quando os homens começaram a aparecer no consultório, eu entrei em pânico. E eu lembro que uma das minhas colegas que me animava, não, mas tudo bem, vamos estudar, vamos pensar, vamos discutir. E aí foi indo, engrenou, e faz quase 30 anos que eu estou nessa, né? Mas foi engraçado, essa parte vocês gostaram. E hoje você tem mais pacientes homens ou mulheres? Oi? Hoje você... Eu atendo os dois, eu acho que é meio a meio. Olha que curioso. Hoje é curioso, é equilibrado. Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que, apesar das reticências iniciais, Vera se tornou uma grande psicoterapeuta e eu tive a honra de ser atendido por ela por bastante tempo e me ajudou de maneira indescritível na minha vida. Agora, ela tem, inclusive, a paciência e a força de fazer uma coisa que é muito difícil, que é ser terapeuta de casais, que é muitíssimo, duplamente, exponencialmente mais complicado do que ser terapeuta de uma pessoa, porque é um trabalho duríssimo esse aí, não é, Vera? Como é que... Olha, depende, né? Eu acho que é duro, mas como a gente está dentro do métier, né? Faz parte do nosso cotidiano, faz parte do meu cotidiano, eu acho que no começo da carreira, quando você logo que eu fui fazer a especialização em terapia de casais, faz uns 25 anos, aí eu achava muito duro, eu achava pesado, né? Mas depois você vai se acostumando, né? Vai aprendendo
Porque a grande questão é você lembrar isso. Eu já falo para as pessoas, o meu cliente não é nem você e nem você, meu cliente é essa entidade chamada casal, é para essa entidade que eu respondo. Né? É com essa que eu lido, porque senão eu vou tomar partido, e minha função não é essa. Claro. Né? Dizer que... Por acaso, eu tenho até assistido aquele Sessão de Terapia no Globoplay, não sei se você já viu essa série. Eu já vi a série antiga, que acho que ela com um ator americano. Wayne Treatment, né? Eu não lembro, faz muitos anos, eu assisti alguns capítulos. Com o Gabriel Byrne. Isso, ele. Eu lembrava dele dos Três Mosquiteiros e o nome não vinha. Porque essa série, na verdade, foi criada em Israel, né? Dela foi adaptada para os Estados Unidos e depois adaptada aqui para o Brasil. Eu vi a americana, estou vendo a brasileira agora. São muito parecidas, mas continua assim, maravilhosa. E estou contando essa história porque tem um dos episódios lá, né? É justamente uma terapia de casal. E aí uma das regras que eu aprendi, pelo menos que a série mostra, é que quando um do casal chega antes do outro, né, não se fala nada até que os dois estejam na sala. Você adota essa regra também? Olha, adoto e não adoto. Né? Por exemplo, às vezes algum dos dois pede que para ser atendido individualmente. E eu faço isso só se o outro autoriza. Né? Então, por exemplo, olha, a minha mulher me autorizou, meu marido me autorizou e eu preciso conversar com você. Mas sempre é claro, assim, um dos grandes problemas da terapia de casal é a gente não ficar com segredo. Né? Que é sempre acho que a angústia, né? A minha, por exemplo, como terapeuta, era ficar com segredo de alguém. Sim, né? Então, por isso é que a gente faz isso, né? Olha, o outro, por exemplo, hoje tudo é por internet, então um demora mais para entrar, a gente fala do tempo, como é que vai você, o que você está fazendo, o que você está lendo, né? Discute de cachorro, de gato. A gente fala, né? Às vezes dá aqueles 5 minutos até o outro poder entrar, e aí se começa. Agora, mas é um cuidado, sim. Agora uma pergunta... E outro cuidado, é que fica claro, nós vamos fazer um resumo da conversa para o outro. Legal. Porque eu não posso ficar com segredo, senão a pessoa vem e me fala um segredo. Um caso que é super comum, qualquer terapeuta vai te falar. Os dois vêm para a terapia e a mulher individualmente te fala, eu estou com tanta expectativa nessa terapia, porque tudo vai ficar bem, não sei o que lá, tá. Aí o homem vem para você e fala assim, olha, eu tenho outra e eu estou afim de, ou vice-versa, tá? Eu estou afim de separar. Né? Eu não sei como fazer, ou então a mulher que fala, eu quero separar e tal. Para não viver isso, porque já vi muito terapeuta viver isso, eu aprendi no curso há 25 anos que é bom a gente trabalhar sempre juntos. Justo. Assim, se tem que ser falado, que seja falado aqui com a gente. Justo. E uma pergunta para o Paulo agora. Paulo, você convidou sua ex-terapeuta para fazer um programa aqui, né, e para fazer um curso com a gente. Sim. Freud, explica, Paulo. Olha, a piada é boa, mas o que acontece é o seguinte, como terapeuta, não apenas como paciente, porque depois eu me tornei terapeuta, e como terapeuta eu passei a conseguir entender numa profundidade muitíssimo maior também, a profundidade do trabalho que a Vera faz. E passei a admirá-la mais ainda quando eu me tornei terapeuta e entendi certas coisas que aconteceram e que foram feitas do ponto de vista do terapeuta. Então, e a gente perdeu o contato, ou teve pouquíssimo contato por vários anos, na verdade, né? A vida seguiu depois disso.
Mas é uma pessoa que, depois que já não havia mais a necessidade profissional de fazer terapia com ela, eu fiz questão absoluta de manter o contato com ela, porque é uma pessoa encantadora, é uma pessoa genial, absolutamente genial. E quando a gente... Agora eu fiquei vermelha. Mas absolutamente verdade. E quando a gente estava conversando sobre a criação desse curso, né, Bruno? Sobre essa questão de saúde mental e tudo, eu sentia que era muito, muito importante a gente trazer uma visão mais aprofundada ainda nesse sentido da saúde mental, alguém com mais experiência nisso, com uma profundidade diferente, e eu não tive nenhum momento de hesitação em pensar na Vera, porque é a profissional que eu escolhi e escolheria 10 vezes para fazer exatamente isso. Um nível de confiança imenso, né? Então, pelo nível de confiança, talvez, Bruno. Agora me emocionou, Paulo. Não, sem dúvida, é verdade. É emocionante. Mas as coisas na vida, as coisas que têm profundidade na vida, elas são emocionantes. E eu acho que esse é um ponto extremamente importante que as pessoas precisam começar a entender um pouco isso. E esse sofrimento todo que o mundo está passando chacoalhou certas coisas nas pessoas, inclusive, obviamente não posso dizer todo mundo, mas muita gente passou a se esconder um pouco menos, esconder menos daquilo que sente, se sentiu, entre aspas, digamos assim, um pouco mais licenciado para falar mais autenticamente das suas dores, para buscar remédios ou formas de lidar com as suas dores. Também por isso, quer dizer, quando a gente começou a falar da criação desse curso a primeira vez, não tinha pandemia no horizonte, porque a gente fala disso, planeja esse curso desde 2019, então, assim. Mas eu acredito, sim, que esse momento do mundo deu às pessoas mais licença, entre aspas, para serem reais, para assumirem as suas dores, para assumirem a realidade das suas angústias. Eu realmente acho. E suas emoções também. Né? Eu acho que isso é fundamental para esse momento em que a gente traz esse assunto. Você me fez lembrar do Bauman agora, quando ele fala do mundo líquido, né? Do amor líquido, esse mundo todo líquido que escorre, né? E parece que quando a gente se sente ameaçado, ou a gente foge, né, para querer essas reclamações todas de que eu sou injustiçado, ou realmente a gente vai atrás daquilo que importa, porque eu acho que a gente percebe que a vida é tão frágil quanto nos dizem que é, mas a gente não acredita. Né? E, de repente, quando a gente vê que a vida é realmente frágil, a gente quer fazer alguma coisa mais significativa, né? Alguma coisa de conteúdo emocional também, que saia daquele dia, daquele cotidiano, do que hora que eu vou deitar, eu não fiz nada de legal, eu só fiz o que eu tinha que fazer em termos de obrigações, em termos de trabalho. Isso é uma coisa que eu também sinto, que as pessoas ficaram mais incomodadas ainda, neste momento, quando elas sentem que estão, porventura, vivendo uma vida, digamos, muito automática, muito robótica, muito sem reflexão. E muita gente despertou para esta angústia de, peraí, o que eu estou fazendo? Face a essa incerteza toda, né? Sim, fiquei muito são feliz essas... Não, fala, Vera, por favor. Não, o que eu estava falando, são essas as pessoas que procuram, né, formas de lidar com isso, que são formas muito diferentes, de eu preciso encontrar meus amigos, eu preciso ir para o shopping, eu preciso comprar, eu preciso não sei o quê. Né? São as pessoas que procuram terapia, procuram cursos de imersão em coisas que sejam realmente importantes.
que tragam sentido. Agora fiquei muito feliz à vida. Fiquei muito feliz de você ter falado isso, porque no comecinho da pandemia eu escrevi um post justamente sobre essa questão, mas claro que eu não falei com sua delicadeza e sua sapiência, né? Eu parecia mais um elefante andando sobre cristais, e aí muita gente ficou brava comigo. Por que ficaram bravos? Essa situação da fragilidade da vida, você diz, Bruno? Da fragilidade da vida, de você entender que, como você não sabe o dia de amanhã, é melhor, né, fazer alguma coisa boa da sua vida. Viver hoje, né, de uma viver forma hoje, e um pessoal ficou meio bravo comigo. Sim. Mas, agora, fala, Paulo. Não, é que as pessoas, em geral, quando elas são confrontadas com coisas que não fazem parte daquilo que elas estão prontas para digerir, esta reação de ficar brava é bastante comum, né? Eu não estou pronto para a realidade que você está me jogando na cara e eu brigo com você, porque eu não posso brigar com a realidade, né? Então eu brigo com você que está sendo porta-voz da realidade. Porque eu só vou estar pronto quando? Eu vou estar pronto quando eu tiver X reais, quando eu tiver um relacionamento perfeito com a pessoa perfeita, em uma situação de perfeição, morando numa casa perfeita, fazendo viagens perfeitas, etc. Tudo perfeito, né? Escolheu o mundo errado, né, Vera? Escolheu o mundo errado. Então, hoje eu vou estar de bem com a vida, hoje eu vou estar de bem comigo. Não, é quando a pandemia acabar. Eu adoro essa expressão. Quando a pandemia acabar, eu falo, ai meu Deus, quando vai ser? Quer dizer que só vamos viver daqui 2 anos? Se demorar 2 anos, como nos dizem, nós vamos ficar em casa sentados sem fazer nada 2 anos, ou vamos viver esses 2 anos da forma que a realidade nos possibilitar? Lidar com o que é. O melhor possível com o que é. Realidade. Pôr o pé no chão. E pé no chão é viver com sentido, para mim. Sim. Olha só. Vera, você já comentou aqui que você é feminista, né? Isso até te levou lá para os estudos sobre sexualidade e tal. Mas eu entendo pouco de feminismo, obviamente. Com certeza, muito menos do que você. Nem sei se eu tenho... foi ótimo, Bruno. E nem sei se eu tenho, como dizem lá, o lugar de fala, mas, de qualquer maneira, pelo pouco que eu sei que o feminismo se transformou muito, né? O feminismo da sua geração, por exemplo, é muito diferente do feminismo dessa geração. Sim. Como é que você vê, como é que você enxerga essas diferenças? Olha, eu acho assim que qualquer grupo que exista, a gente vai ter que ver juntos o que nos une para trabalhar em cima daquilo que nos une. Porque mesmo hoje, Bruno, você está falando uma coisa, mas, por outro lado, eu vejo hoje, né, o tempo todo, a gente é confrontada com mulheres jovens que têm ideias de vida que são extremamente machistas, né? Então, nós vemos o tempo todo mulheres que vivem de uma forma que eu acho assim extremamente. Mas é que geração não é garantia, né? Isso eu posso geração dizer. Não é garantia. Geração não é garantia. Mas para as jovens, a partir do momento que se há um contato, se há um encontro, exatamente é isso. O que nos une? Né? E eu acho que o que nos une é a valorização das pessoas. E o que é o feminismo? É a valorização das pessoas. Não é algo dizer assim, sou contra homens, né? Ou eu sou contra. Não, nós somos a favor das pessoas. E favor das pessoas é de todas as lutas. E que é isso que faz crescer, porque não adianta eu dizer assim, nós vamos acabar com os homens e não sei o quê, não sei o quê. Não, os homens podem ser feministas, por que eu não posso me juntar com homens e mulheres gays e trans e, sei lá,
todas as letras, né, que tem até da sigla, e outras pessoas, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres assim, mulheres assado, homens assim, homens assado, de uma forma que nós queremos todos a mesma coisa, que as pessoas tenham uma vida de qualidade. Né, que as pessoas sejam respeitadas em seus direitos, que as pessoas sejam aceitas como elas são. Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque se você falou, né, do feminismo do meu tempo, vamos dizer assim, o que seria? É você não poder fazer as coisas que você queria exatamente por ser mulher. Né? O fato de ser mulher te impedia de muita coisa, como ainda impede. Mas houve um momento em que a própria lei dizia isso, né? A própria lei dizia isso. Claro. Eu não me lembro mais a data, mas eu não me lembro mais o ano que foi isso, mas até muito relativamente recente, que as mulheres não podiam ter CPF e, portanto, não podiam ter propriedade. Eu fiquei escandalizado quando eu vi a data, porque é uma coisa absurdamente recente. Paulo, eu era já adolescente, a minha mãe, por exemplo, que trabalhava tanto quanto meu pai, porque eles tinham uma lojinha juntos, a minha mãe, para sair com o carro, ela tinha que levar uma carta dele registrada em cartório, com firma reconhecida, dizendo que ela podia dirigir o carro da família. Então, quando o guarda parava por alguma razão, ele via a carta dela de motorista e os documentos do carro e a autorização dele para ela dirigir o carro. E eu lembro isso de uma forma tão assim, doída, sabe? De uma mulher que se matava de trabalhar, e tanto quanto ele, né? Mas era isso, e você vai encontrar ainda muitas coisas, né? De mulheres que não podem assumir certos cargos. Eu lembro na empresa que eu trabalhava que uma das secretárias, ela foi cotada para um cargo de gerência, extremamente capacitada, a mulher que entendia tudo. E a desculpa para ela não ser promovida, qual foi? Não havia banheiro de gerência feminino. Isso foi em 1979. Uau! Né? Quer dizer, que é hoje o que os homens e mulheres trans estão enfrentando, né? Quer dizer que o banheiro continua um problema sério na nossa sociedade. Não, duas histórias sobre isso, né? O Senado não faz nem 20 anos, né, que passou a ter um banheiro feminino no Senado, por exemplo. Sim, né? Daí a gente vai indo, né? E a outra história é que a primeira empresa que eu trabalhei, logo depois que eu saí da faculdade, isso foi em 2003, tinha uma regra lá que era assim, o homem poderia colocar a mulher como beneficiária do plano de saúde, mas o contrário não. Nossa! Sim. Pleno século XXI já. Isso mudou. A mudança disso eu acho que é recente. Nossa. Não é tão antiga. Impressionante. É impressionante. É muito bom que aqui a gente afunilou aqui, acabou entrando nesta conversa naquilo que constitui aí uma outra perna aí do tripé de assuntos que a gente está tratando, que é a ideia de carreira, o espaço de trabalho, né? A relação de saúde mental com o espaço de trabalho e essa coisa toda. Como é que você tem visto essa relação, Vera? Porque eu tenho a sensação de que algumas coisas estão mudando, algumas não sei se as próprias hierarquias estão mudando, mas a abertura para discutir certas coisas, ela foi meio que forçada, porta dentro, por uma situação que as empresas também não esperavam. Então, se a gente volta aí 5 anos no tempo, qualquer empresa vai dizer, não, que home office, coisa alguma, as pessoas vão estar lá e não vão trabalhar, e acabou. Falavam isso 5 anos atrás, à vontade. E aí elas tiveram que enfrentar dois fatos, né? Primeiro, o fato de que era isto ou fechar a porta. Então, é claro, isto. Mas o segundo fato, a segunda surpresa que bateu na cara das empresas com uma força enorme, foi que a produtividade não caiu.
no geral, a produtividade não caiu. Então, assim, e aí? E esse susto todo para os desenhos de carreira, Vera? Olha, eu vou falar de um lugar assim, né, bem específico, né, como psicoterapeuta, daquilo que eu vejo. Coisas que aconteceram até recentemente, Paulo e Bruno, por exemplo, o casal foi para home office, a escola fechou, a creche fechou, a escola infantil fechou. O que se faz da criança, das crianças, né? De quem é o filho na hora do trabalho, no português, claro, né? E o filho continua da mulher. E aí eu vi casos assim de mulheres, porque não é mais ou menos assim, porque ainda existe uma visão em algumas situações de que o trabalho do homem é mais importante do que o trabalho da mulher, né? E até porque muitas vezes numa sociedade que não valoriza o trabalho da mulher, ela trabalha tanto quanto ele, com tanta competência quanto, mas nós sabemos que ganha menos. Então, o que acontece? Eu vi situações assim, vi também situações de empresas que tentaram, de alguma forma, contribuir para essa situação ser de alguma forma menos angustiante para todo mundo, e o trabalho realmente, porque a empresa precisa da produção, né? Ela quer que as pessoas produzam. Em casa ou aqui, por favor, produzam, né? Então, eu vi, assim, situações desse tipo. Agora, a gente viu também que isso é uma coisa interessante, né? Que as pessoas em casa se dedicaram e se dedicam, muitos que eu vejo, muito mais do que quando estão na empresa, porque se sentem, mais ou menos assim, na empresa sentem que são vigiados de alguma forma, acompanhados, melhor dizendo, né? O trabalho é acompanhado pelo chefe, e em casa é só ele. E se o chefe achar que ele ou ela está fazendo corpo mole? Então, eu estou vendo pessoas trabalhando muito mais em home office, essa é a minha experiência. Um certo complexo de culpa aí, provar que está inocente. Que tá... Mais ou menos, né? Já que não tenho ninguém para dizer da minha produção, eu tenho que mostrar que eu produzo muito. Então, isso eu escuto assim no cotidiano, né? Eu trabalho 10 vezes mais, eu trabalho mais horas, 10 da noite estão me mandando mensagem. Bom, então desliga o celular, criatura. 7 horas da noite, desligue seu celular. Não tem que você ir dormir com o celular para atender seu chefe. Né? Porque seu chefe também. Não, até porque a vida precisa de espaços distintos. Tenha Né? dó. Senão... Por isso que as pessoas também, muitas pessoas estão esgotadas, né? Porque o trabalho invadiu a casa. Eu acho curioso, sim, eu acho muito curioso, enfim, muita gente está lidando com isso recentemente, né, de 2020 para cá, mas esta é uma realidade que é presente na minha vida há 10 anos. Né? Eu sempre trabalhei assim, e eu não trabalho fora de casa, e sim dentro da minha casa, há 10 anos. Então, o que acontece? Eu entendo perfeitamente isso, porque é claro que nos primeiros anos de trabalho em casa, meus filhos eram menores e as coisas eram muito mais difíceis, porque as pessoas não necessariamente entendiam o contexto de trabalho como um contexto de trabalho. Não tem diferença, esteja onde estiver, você está trabalhando ali. E, então, realmente, assim... E as pessoas foram jogadas de surpresa nisso e tiveram que viver todas juntas, digamos assim, esse aprendizado todo. Por um lado, tiveram um certo aprendizado, mas por outro, eu acho que essa falta de limite, que não existe mais uma separação no espaço, porque é o espaço da casa, mas precisa ser preservada uma separação no limite do tempo. Porque, veja, na minha casa, eu trabalho em casa há 10 anos, a minha mulher também trabalha dentro de casa a maior parte do tempo, há mais de 6 anos, e se a gente não tivesse a clareza
do limite do tempo, porque o espaço é isso. Se não tivesse o limite da clareza do tempo, 24/7, o trabalho nunca pararia. Então, Mas também existe o espaço o problema do espaço mesmo, né? Que nem todas as casas têm um espaço livre para cada um trabalhar. Né? Eu vejo situações que as pessoas trabalham na sala, né? Ou cada um numa ponta da mesa da sala de jantar. E nem todo mundo tem os apartamentos hoje estão minúsculos. Sim. E aí você vai vendo o quanto isso dificulta para as pessoas, né? Tem apartamento aqui de 27 metros quadrados sendo vendidos aqui na esquina. E aí, falando de um problema de classe média de novo, isso gerou uma corrida por casas e apartamentos grandes, né? Sim, e as pessoas ainda com medo de desemprego, né? Porque ninguém sabe o futuro, aquela história, né? Pois é. Por aí se vê que a necessidade das pessoas cuidarem e se dedicarem do modo como for possível, na escala de possibilidade de cada um, mas se dedicarem a se compreender, né? Compreender sua própria saúde, compreender estratégias para lidar com tudo isso, é absolutamente fundamental, porque a situação é nova para todo mundo, mas existe uma série de estratégias que já foram vividas, né? E aí, por exemplo, o que eu estou falando sobre mim aqui é só um exemplo. Eu tenho 10 anos de home office e uma das primeiras coisas que eu fiz no início, lá em 2020 da pandemia, foi postar uma série de 3 artigos com dicas para as pessoas que estavam começando a fazer aquilo naquele momento que eu faço há 10 anos. De certo modo, muito do que do que eu percebo que existe ali naquele curso, no DIP que a gente está fazendo, muito do que existe ali tem a ver com isso, com compartilhamento de estratégias, de aprofundamento de pensamentos, para que as pessoas possam melhor lidar com as suas realidades, que são desafiadoras. Eu vejo isso nas aulas que eu desenhei, estimulei a Vera a fazer isso na aula dela, quer dizer, que tem uma ideia projetiva. A Vera viveu um pouco mais do que nós, um pouco mais do que a maioria das pessoas, de uma maneira altamente crítica e ativa. Ela conhece coisas da vida que nós não chegamos a conhecer ainda, né? E estimulando o Bruno, na realidade, a trabalhar ao lado das narrativas pessoais. Né? Peraí, qual é a história que você conta para você que você tem? Né? Porque você é o autor da sua história. Você é personagem da sua história, mas também é autor da sua história. E qual é a história que você conta para você? Quem é você? O que aí esbarra no autoconhecimento. É narrativo ou autoconhecimento? Nós estamos falando exatamente dessas 3 coisas, com estratégias para ajudar as pessoas a lidarem com esse mundo novo de novo, né? Que aula, hein? Que aula. Se você está nos ouvindo aí, eu queria pedir para vocês assinarem o canal, clicarem no sininho, assinarem, né, o nosso podcast também, que está disponível em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, etc. Né? E se você está gostando desse programa, manda para um amigo. Aliás, acho que tem muita gente precisando ouvir sobre saúde mental nesse momento, né? E Vera, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, que é a seguinte: você é uma terapeuta, né, que teve uma vivência corporativa antes da experiência clínica, né? Como é que isso te ajudou na hora que... Porque, assim, muitos ótimos terapeutas não têm essa vivência, né? Porque, enfim, saíram da faculdade direto para o consultório, por exemplo. Quando chega um paciente aí com algum problema com o chefe ou no trabalho, os problemas que a gente conhece bem, como é que essa sua experiência pregressa te ajuda? Olha, eu acho que ajuda muito, porque eu tenho uma possibilidade de visualizar questões que às vezes as pessoas têm uma tendência a achar que o problema é delas. Não, mais do que isso, que o problema é ela. E, na verdade, não é assim, porque o mundo corporativo
como eu vou dizer? Eu não posso dizer um mundo cruel, eu vou dizer, ele é um mundo que é ele, né? O que No se quer. mínimo, a gente pode dizer que ele é bem pragmático, né, Vera? Isso, pragmático, porque se a gente vai falar, ele é cruel, não sei o quê, não, ele é aquilo que ele é, né? E ele é um mundo que não. É meritocracia, isso não existe, gente, né? Em qualquer lugar vai ser o sobrinho do chefe que vai chegar em determinados lugares, etc, etc. Ou vai ter o discurso da meritocracia, mas não tem o banheiro feminino na empresa. Ou outra coisa, outra coisa, outra coisa. E nós vemos também que as pessoas têm essa ideia da carreira e querem fazer o melhor, tanto homens quanto mulheres. Mas você vê também que isso eu aprendi na empresa observando e aprendi também num consultório. Muitas pessoas são ótimas no trabalho, mas elas nunca vão subir, né? E você começa a tentar entender por que aquelas pessoas não são promovidas no trabalho. E muitas vezes elas não são promovidas exatamente porque elas são boas, né? Porque elas são muito disponíveis, porque elas são muito dedicadas, porque então você começa a ver certas coisas e começa a tirar conclusões. E às vezes você só pode dizer para a pessoa, não vai dizer desse jeito, não é minha função fazer isso dessa forma, mas nas discussões, mais ou menos assim, procura outra coisa, querido ou querida, né? Porque aí não vai dar. Você vai pegar isso muito. Eu lembro assim pessoas que trabalhavam a noite inteira, terminavam todo o trabalho às 5 da tarde, a equipe toda, aí o chefe começava a mudar coisas, às 5 da manhã voltava ao que estava às 5 da tarde, ele aprovava tudo, o povo ia para casa para tomar banho, tomar o café, jantar, almoçar, jantar e tomar o café da manhã, para voltar às 8h30 para preparar a tal apresentação. Eu vi isso tanto, que aí você fala, se esse cara não gosta de ir para casa, não vai ter saída na tua vida. Você vai ter que ficar lá com ele, das 5 da tarde às 5 da manhã, fazendo e refazendo a mesma coisa. Então, você vai aprendendo. Trágico. Eu aprendi isso com o gerente que eu trabalhei, né? Que começava a mudar, escrevia uma carta, mudava 500 vezes para voltar no primeiro rascunho. E naquele tempo não tinha computador, tá? Era tudo ali, tá? No papel. Gravado. E aí você fala, caramba, se era para isso, né? Para que trocar 6 por meia dúzia? É isso. Então, acho que a gente vai aprendendo muito, sabe? Eu acho que tem uma coisa que é... Oh, perdão. E as expectativas que às vezes as pessoas têm, que são muito altas, com relação à empresa, com relação a elas mesmas, né? E isso também é muito fácil de ser manipulado, né? Hoje eu recebi um negócio, faça seu MBA por não sei quantos reais por mês. Era algo assim que você fala, como é possível? Né? Não é possível isso. De novo, queria dizer que tem algumas conversas que a gente teve aqui que valem para o MBA, hein? Então não caiam nessa, ouça o nosso programa. Eu queria trazer aqui para vocês, porque a gente está falando desta relação, né, entre o ser humano, com essa complexidade de indivíduo, né, com essa absoluta dominância do emocional, porque mesmo as pessoas que são mais duras ou pragmáticas são movidas pelo seu emocional. Este é o fato científico, não é a opinião, esse é o fato, né? Agora, no mundo corporativo, que eu coloquei a palavra pragmático aqui, né, a gente tem um encontro que ele tem uma distorção fundamental, né? Porque no mundo corporativo você tem, de um lado, entra um indivíduo completo, né? O indivíduo com as suas emoções, com as suas dores e expectativas, os seus amores, a sua vontade de aceitação. E do outro lado do contrato de trabalho, seja ele de que natureza for, existe uma pessoa jurídica.
Uma pessoa jurídica que não tem dimensão emocional. A pessoa jurídica não tem dimensão emocional. As dimensões emocionais dos indivíduos trabalhando nessa companhia, essas pessoas têm dimensões emocionais. Mas a empresa, a pessoa jurídica, ela não tem uma dimensão emocional a qual empatizar, a qual sentir algo pelo indivíduo que nela trabalha. Então, existe uma assimetria terrível quando o indivíduo leva o seu emocional com muita força, com muita vontade e deposita o seu emocional numa relação onde do outro lado existe uma pessoa jurídica que não tem dimensão emocional. Então, esta relação fica profundamente desigual, profundamente perigosa para o ser humano, porque a empresa é um pragmatismo absoluto, porque ela não é gente. Né? Nem deveria ser, na verdade. Essa suposição não faz sentido, né? De que a empresa tem um emocional. As pessoas lá dentro têm um emocional, mas a empresa não tem. E dependendo de como as pessoas levam esse emocional no cotidiano, elas acabam sofrendo muito, porque ficam com as expectativas. Né? Porque eu fui bom aluno na escola, eu fui bom aluno no MBA, eu sou valorizado em casa, então eu vou ser valorizado na empresa porque eu cumpro tudo. E, na verdade, não vai ser valorizado, porque é um entre tantos que estão querendo a mesma coisa. E porque essa relação parte de um ponto impossível, às vezes, que é o indivíduo ter a necessidade projetada de a empresa não me ama, mas escuta, a empresa não ama, ela não é possível isso. Né? Isso não pode ser atingido. Ela não tem alma, como que ela vai amar? Sim, exatamente. E a empresa só quer uma coisa, né? Que é o resultado, mas a existência da empresa depende disso. Aí não tem jeito. É por isso que eu escolhi a palavra pragmático. Porque é exatamente isso. É 100% ligado a resultados e sem a dimensão emocional. Claro que a gente tem a relação emocional com as pessoas dentro da empresa, que quando elas ajudam, né, quando elas têm uma boa dimensão emocional desenvolvida, claro, isso se torna um ambiente saudável, o que absolutamente é possível, uma empresa com ambiente saudável. Mas esse ambiente saudável é construído pelas pessoas lá dentro, que essa sim tem dimensão emocional. Empresas não têm dimensão emocional. E há empresas que o ambiente é horrivelmente competitivo e destrutivo, né? Competitivo sempre é, porque para ser promovido tem a competição, mas às vezes chega a ser destrutivo mesmo. Você vê tanto as pessoas sofrendo, né, de todo tipo de doença, vamos dizer, hoje, em função exatamente desse ambiente destrutivo que muitas vezes é construído, né? Não precisava ser tão... Relações tóxicas, às vezes, né? Relações tóxicas. Exato. Sim, sim. E há chefes que são absolutamente sádicos, a gente não pode deixar isso de lado também, né? Vamos falar a verdade, né? Muitas atitudes que acontecem por exercício de poder, por coisas que não se sustentam como realidade, como validade para o negócio, mas sim para a inflação do ego do indivíduo, que nada tem a ver com negócios, isso, claro. Sabe que eu vou contar um caso aqui de uma grande lição para mim, foi no meu primeiro emprego. Eu tinha um chefe que todo mundo que entrava na sala dele saía chorando, né? Era um daqueles caras durões e tal. Nem acho que ele era uma pessoa má por si só. Talvez um pouquinho sádico. Mas ele tinha esse jeito, né, de falar com as pessoas, deixar as pessoas meio abaladas e tal. Principalmente quando ele ia dar uma bronca. E um dia eu tomei uma bronca por causa dele, por uma bobagem, mas nem vem ao caso aqui, tomei uma bronca lá, entrei na sala, né, fui preparado e tal, e aí ele, blá, 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 e eu só respondi assim, não, tá bom, você tem razão, não vou mais cometer esse erro nunca mais.
Acabou, o cara virou meu melhor amigo. Ele nunca se recuperou do choque, né? Me chamava para almoçar e outro dia ela me mandou um. Olha que faz muito tempo, hein? Outro dia me mandou uma mensagem falando que estava procurando outras oportunidades, pedindo para ficar no radar e tal. Quer dizer, o cara virou super parceiro, porque eu não dei esse espaço do sadismo dele, né? Sim. Acho que as pessoas também, muitas pessoas têm esse nível de cobrança muito alto, né? E acabam desenvolvendo todo tipo de enfermidade, de ansiedade. Isso vocês veem, é muito comum. As pessoas tomarem medicamento, não é só por causa da pandemia, né? A pandemia, ela potencializou tudo isso, mas antes você via muitas pessoas tomando medicamentos para depressão, para ansiedade, em função do trabalho, do ambiente de trabalho, e muito mais comum do que a gente pensa. Pessoas desenvolvendo problemas, né? Chamava antigamente lesão por esforço repetitivo, depois mudou de nome. Esqueci como é agora. Então, que de tanto fazer a mesma coisa da mesma forma, né, usar o mouse da mesma forma, não ter uma cadeira adequada e tudo isso, desenvolvem realmente problemas de coluna, de dor nas costas e tudo isso. Isso é muito comum, né? Sem dúvida. E Vera, o que você acha desse... Assim, eu estou vendo já há algum tempo, né, que saúde mental está se tornando um daqueles temas centrais, né, do mundo corporativo. De tempos em tempos, mais ou menos de ano em ano, tem uma palavra-chave que de repente aparece e aí só se fala disso, né? E eu acho que de ano em ano não, de década em década, sei lá, mas de tempos em tempos. E eu tenho quase certeza que essa vai ser a década da saúde mental. Isso, inclusive, foi um dos motivos, né, da gente ter criado esse curso, porque eu e o Paulo, a gente conversou muitas vezes sobre isso. E engraçado, né, saúde mental é uma coisa que deveria ser dada, né, você deveria aprender sobre isso na faculdade, da mesma forma como você deveria aprender a se comunicar, por exemplo, e ninguém, né, te ensina isso. Então, esse é um dos motivos da gente estar lançando o DIP. Mas como é que você vê esse movimento? Tem algumas empresas, por exemplo, a Ambev, que criaram uma diretoria de saúde mental, né? Tem várias outras que estão criando programas de saúde mental. Como é que você vê? Olha, precisaria olhar mais de perto o mundo corporativo, né? Mas eu diria assim, olha, bom, para mim, saúde mental eu traduzo um pouco assim, tá de bem. Sabe, eu estou de bem comigo, estou de bem com o mundo, estou de bem com a natureza. Quando eu digo estou de bem, não é que está tudo perfeito, obviamente, tá? Eu tenho problemas, todo mundo tem problemas, né, etc, etc. Mas a vida flui dentro daquilo, né? Então, eu vejo saúde mental nesse sentido. Agora, eu não sei como está isso realmente nas empresas, se você vê que a empresa tira a saúde mental, vamos dizer assim, né? Aquilo que a gente falava, quantas pessoas já não tomam medicamentos por causa da empresa, né? Pelo trabalho, não a empresa, mas as relações humanas dentro do trabalho, que na verdade é disso que a gente está falando. Como é que se dão essas relações? Então, você vê aquilo que a gente falava do chefe sádico, é o excesso de trabalho, a pessoa... Outro dia, quem que me falou isso, que foi até engraçado, que ela... Uma pessoa que vai se aposentar, contrataram 3, dividiram o trabalho dela em 3 e contrataram 3 pessoas para ela ensinar cada uma parte do trabalho. Quer dizer que essa criatura... Poxa! Sozinha. E quando eu falava, eu era louca, né? Que imagina, você não sei o que lá, tá. Bom, e aí o que acontece? Agora, você vê que uma empresa que faz isso com alguém, um chefe, na verdade, uma pessoa que faz isso com outra, até que ponto uma diretoria de saúde mental vai resolver o que é essa visão da empresa de saúde mental. Eu acho que a gente tem que começar olhando isso. A empresa está a fim de realmente estabelecer relações humanas, menos
que causem menos ansiedade, que causem menos desespero, né? Menos dores e tudo. Se é isso, eu acho fantástico. Né? Agora, se é exatamente vamos otimizar a produção, né? A saúde mental para otimizar a produção, aí tudo bem, faz parte do âmbito da empresa, eu respeito. Agora, é diferente de falar de vamos criar saúde mental, né? Vamos construir saúde mental. Eu conheço, obviamente, eu conheço exemplos. Eu tive muitas décadas de vivência dentro de muitos tipos de empresas, né? E, assim, eu conheço exemplos muito fortes em ambos os espectros, né? Empresas que, efetivamente, eu não posso dizer que elas não sejam pura sombra. Realmente, porque são, né, organizações muito, muito tóxicas. E conheço empresas que são autenticamente, realmente positivas e que conheço muitas pessoas que trabalham dentro de grandes organizações que ouvi da mesma organização de uma dezena de pessoas diferentes o quanto aquela empresa não apenas foi local de trabalho, não apenas tinha relação pragmática, mas ia muito além disso. Apoiava aquele indivíduo no seu desenvolvimento de vida. Então, veja, isso é possível e está sendo feito, mas tem que existir uma clareza e uma vontade. Genericamente, eu diria que a ideia de criar um departamento que preste atenção nisso, Bruno, genericamente é um bom primeiro passo. Se as pessoas vão levar isso a sério e para o lado positivo, muito bem. O fato de criar um departamento de certo modo, está registrando com uma clareza muito grande, sabemos que isso é um fator. Sabemos que isso é um fator mesmo. Então, por esse lado, eu acho que é positivo. Algumas organizações não vão se transformar muito da noite para o dia muito grandemente. Mas eu acho que a gente tem um movimento aí que é... Sim, a gente tem uma força da legislação também, se for aplicada, a questão do assédio moral e todas essas questões, né? Porque a gente vê casos terríveis, né? Agora, com a pandemia e home office, não sei como é isso, mas acho que a própria... Se a empresa toma isso tudo a peito, de pelo menos mudar as relações por demais tóxicas, eu acho que isso é altamente positivo. Principalmente no caso das mulheres, né? Que sofrem, além de tudo, outros tipos de assédio, né? Que podem, nem todas sofrem, obviamente, e nem todos os homens são assediadores. Eu acho que tem uma coisa importante. Acho que tem uma coisa importante mudando assim na cultura empresarial, é que até pouco tempo atrás, você ser um chefe assediador, por exemplo, né, assédio, principalmente assédio moral, assédio sexual nem tanto, mas principalmente assédio moral, era visto como uma coisa natural, né? É natural você ser escroto para conseguir o resultado, né? É natural você pisar em alguém para conseguir o que você quer, é do jogo, né? O mercado é como uma guerra. Tinha até um professor na faculdade que falava exatamente essa expressão. Ele falava assim, o mercado é uma guerra, se você dormir no ponto, pode acordar com um tiro na testa. Então, quer dizer, era visto como algo natural, e eu acho que o que está mudando, né, é justamente a não naturalidade disso. As pessoas estão entendendo que, opa, peraí, eu posso ter um chefe que tem o melhor resultado do mundo, mas se todo mundo se demite por causa dele, tem alguma coisa errada e que a longo prazo vai ser péssimo para o resultado também, né? Sim, sem dúvida. Bom, e aí eu vou trazer um outro ponto de vista dessa vivência, Bruno, que muitas vezes é curioso, né? Em pelo menos 2 ou 3 empresas eu exerci cargos de diretoria, mas não era dono. Né? Eu exerci cargos de diretoria em várias empresas, mas em 3 delas
eu tive confrontos diretos com os donos da empresa, porque eles queriam que a minha atitude fosse, como você definiu, escrota. Confronto direto, dizendo, olha, não sou eu que vou fazer isso. Eu não acredito nisso como modo de trabalho. Eu não acredito. E, eventualmente, claro, eu acabei saindo dessas empresas e indo trabalhar em outros lugares, porque há um desalinhamento fundamental. Mas exatamente isso. Era tão natural, isso que você está dizendo, que havia não apenas a naturalização disso, mas a cobrança disso pelo dono da empresa. Não, você é diretor, você é chefe, você tem que... E veja, que cobre o diretor e o chefe pelo resultado, está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Mas pela maldade para o resultado, não. Essa conversa comigo, não. E aconteceu mais de uma vez. Então, isso é muito feio. Isso é uma coisa trágica. Né? Mas agora, Vera, o que você acha que é mais importante? Tratar o funcionário ou tratar o chefe? Eu acho que é todo mundo, né? Nós somos pessoas. O funcionário pode ser o futuro chefe, e o chefe pode ser o funcionário em outro lugar, se ele for demitido, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que todos nós. Mas talvez seja mais rápido começar pelo chefe, que são menos, né? E você produz um efeito mais relevante para mais gente. Para você mudar aquela cultura da empresa, eu diria que você pode começar. Você tem que começar por algum lugar. Não vai começar dos 10 mil funcionários, começa dos 100 chefes, né? Acho que fica mais rápido. Vamos ser pragmáticos, que estão falando de empresas aqui. Então, sejamos pragmáticos. Começa por onde, né, vai impactar. E a gente vai pensando que o efeito vai se conduzindo de um para um, né? Aliás, me tira uma curiosidade. É claro que você não pode citar nomes, né, nem casos específicos por ética profissional, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Obviamente, você deve ter muitos pacientes que chegam aí reclamando, né, de uma determinada situação, reclamando de um chefe, reclamando de uma empresa. Mas você já viveu alguma situação de ter um paciente que é o chefe ou é o dono da empresa e chega aí e fala assim, olha, estão reclamando de mim e eu não consigo entender por quê? Não, eu não consigo entender por que não. Você vai encontrar o que briga com os sócios, ou é aquele sócio que os outros brigam com ele, ou é um sócio que se sente desvalorizado dentro do grupo. Isso você encontra, né? Mas essa de que eu não sei por que, as pessoas têm uma boa noção, acredito eu, do que acontece e por quê, né? Que elas estão... Ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Bom, vamos ver, né? O que será, né? Que você faz, né? Qual é o seu comportamento que desfaz, né, a possibilidade de um relacionamento legal? Que há pessoas que realmente têm uma visão do que é ser chefe daquela forma antiga, né? Que é ser autoritário, rígido, grosseiro. A grosseria ainda faz parte de alguns grupos, né? Sim, mas tem gente que chega no seu consultório falando assim, olha, eu gostaria de ser diferente e não consigo, por exemplo. Sim, as pessoas sentem, né, que não conseguem, quando vêm, já agiram de uma forma inadequada. Olha só, então você que está pensando aí se vai fazer ou não vai fazer o DIP, né, pensem que a Vera é a pessoa que tem todas essas respostas e todas essas chaves. Eu tô louco para fazer a aula da Vera, embora eu seja dos professores do curso. Muito bom. Hoje eu acordei com o espírito de vendedor, viu, Paulo? Tô cheio dessas sacadinhas de aula de vocês. Eu falei para o Paulo, eu quero fazer o curso todo. Olha, eu estou colocando na tela aqui e vou aqui falar para quem está nos ouvindo no podcast. O curso que nós vamos lançar chama-se DEEP,
autoconhecimento, carreira e saúde mental. Você pode ter informações no link que está na tela, que eu vou ler aqui para vocês, que é humanacademy.com.br. humanacademy, tudo junto, .com.br. Ali você pode ter toda a informação sobre o curso, cada um dos módulos, o descritivo de tudo que vai ser abordado no curso. O curso é online, são 5 aulas online, cada uma delas centrada em um assunto específico e com várias técnicas, exercícios, táticas de acompanhamento, muitas ferramentas e estratégias para ajudar você a se entender, a entender quem você é, a entender suas buscas, a estruturar a narrativa que você conta para si mesmo e também com uma boa entrada num pensamento de para onde vou? O que é essa vida que eu estou construindo? Como é que eu olho esta vida de um ponto futuro? Porque a gente viveu até o ponto em que viveu. Só que algumas pessoas que viveram um pouco mais e têm uma visão clara sobre isso, podem nos ajudar imensamente a enxergar, conforme a gente vai vivendo, o que ganha importância, o que é que perde importância, o que eu, de 20 ou de 30 anos, achava imensamente importante e que, mais alguns anos além na estrada, considero completamente irrelevante. Todo esse momento vai ser discutido no curso, mas ele é bem mais profundo do que apenas o momento de pandemia ou o momento de ansiedade extrema que o mundo está vivendo. E este avanço no tempo, essa ideia de máquina do tempo, de vocês conseguirem projetar um pouco como é que muda a nossa visão conforme a gente vive mais, a Vera vai nos ajudar imensamente com o tema dela. Se eu soubesse, né? Uma certa visão de máquina do tempo, né? Um ponto de vista um pouco diferente de quem tem uma vivência mais aprofundada do que a gente. Não é isso, Vera? Esperamos. Espero que seja. Estou preparada para que seja. Em resumo, eu acho que, como todos os outros cursos que a gente dá, né, Paulo? Esse é um daqueles cursos que eu pensaria assim, putz, se eu tivesse feito isso 20 anos atrás, minha vida hoje seria completamente diferente. Não que minha vida hoje seja ruim, pelo amor de Deus. Eu adoro minha vida, acho que cheguei aos trancos e barrancos no lugar que eu queria, mas podia ter sido bem mais suave. Sofreria menos, né? O caminho, justamente. O mesmo resultado. É muito interessante isso que você falou, Bruno, porque a gente olha para algumas coisas que a gente trabalha, procura ensinar e procura colocar nos cursos, e isso é um sentimento que a gente tem muito forte, né? De conseguir contribuir de alguma forma para algumas coisas que não estavam sistematizadas, não estavam explicadas, não estavam facilitadas. E aí as pessoas sofrem muito mais do que precisa porque não entenderam certas visões, certas estratégias que sim, tornam o caminho mais suave, né? Tornam o caminho menos trancos e barrancos. Eu acho que esse é um dos papéis mais importantes que a gente pode ter num curso breve como esse, que visa ajudar as pessoas a se transformarem através de estratégias e de conhecimento, né? Então, essa é a nossa vontade com esse curso, e se você estava aqui nos ouvindo, gostou da profundidade do debate que a gente estava tendo aqui entre nós três, aqui estão os 3 instrutores do curso, né? Eu, o Bruno e a nossa mestra Vera Vacari, que vocês ouviram hoje também. Fica o convite. E, Vera, o último espaço aqui para você se
encerrar o nosso programa, contar um pouco o que você espera para esse curso. Conta aí para a gente. Bom, eu espero para esse curso que a gente se reúna num grupo muito legal para discutir essas questões, né, que a gente levantou hoje rapidamente, de uma outra forma, com outros elementos, que as pessoas realmente incorporem, né, que essa busca de um jeito diferente de poder viver e aqui alcançar aquilo que o Bruno falou, e é um sentimento que eu acho que eu também tenho muito, né? Se eu soubesse que eu podia fazer diferente, eu não tinha sofrido tanto para chegar nesse lugar. Eu tinha, em vez de fazer assim, né? Eu tinha feito assim. Aplainado um pouco o caminho, né? Isso Certos conhecimentos aplainam um pouco, né? Sim. Muito bom. Essa oportunidade de trocar, né? Essa oportunidade de troca. Muito bom, muito bom. Pois é. Vera, muito obrigado. Você está nas redes sociais de alguma maneira? Se as pessoas quiserem ouvir mais o que você tem a dizer, como é que elas te encontram? Você tem um blog também, né? Muito legal. Eu tenho um blog também, que chama Depois dos 60, que é para mulher, está no Instagram também, para mulheres com mais de 60, mulheres envelhecentes. E tem o meu blog de psicoterapeuta, Vera Vacari, Psicoterapia e Sexualidade. São os dois que eu costumo escrever, depois que eu fiz o curso, tá? De Story Talks. Maravilhoso, maravilhoso. Vera, muitíssimo obrigado. Uma honra, um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada, fiquei felicíssima pelo convite, honradíssima, espero ter estado à altura e vamos nos encontrar no DIP. Sim, esperamos todos vocês lá. Muito bom. Vamos aprofundar tudo isso. Tchau, tchau, até mais. Tchau.